Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Hoje é o nosso último devocional do ano de 2024 e é com muita alegria, satisfação que eu só tenho a agradecer a Deus por esse ano, louvar o nosso Senhor por todo esse tempo que nós tivemos compartilhando a palavra do Senhor, desde fevereiro até hoje, nós estamos aqui trazendo a palavra viva, poderosa, eficaz, que nos molda, que nos transforma, que nos vivifica, que nos alinha cada vez mais com a mentalidade de Cristo, que nos conduz no caminho da verdade. Então é só gratidão a Deus mesmo por mais um ano, né? 5 anos de Ministério Vida, nós fizemos esse ano, em outubro desse ano, e mais um ano nós estivemos aqui compartilhando a palavra de Deus. Amados, é só pela graça do Senhor mesmo, é a graça, a capacitação que vem do Senhor, é Ele que tem nos capacitado, nos ajudado, é Ele que faz todas as coisas, que opera todas as coisas em nós. Todo poder vem de Jesus Cristo, toda glória é para Jesus Cristo, toda graça vem do Senhor, toda capacitação vem do Senhor. Eu agradeço a cada irmão, a cada irmã que está conosco durante todo esse ano. Não é sobre acompanhar o Ministério Vida, amados, mas é sobre dedicar-se na palavra do Senhor. E isso é maravilhoso, isso é glorioso. Por quê? Porque a palavra é o fundamento da nossa vida. Nós sabemos que estamos vivendo os últimos tempos, os tempos são maus, os dias são maus, e nós precisamos estar firmados na verdade, firmados em fé na suficiência de Cristo Jesus, e para isso precisamos de comunhão com Deus, de alimento, que é o alimento da palavra de Deus. Então, glória a Deus por cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, que estão aí caminhando junto, né? Nós estamos caminhando juntos e foi mais um ano para a glória do nosso Deus. Nós estamos aqui sendo fortalecidos, capacitados pelo nosso Senhor. O Senhor é aquele que nos dá vida, é aquele que nos consola, é aquele que nos ajuda, e glória a Deus por isso. Quero agradecer também os irmãos que intercedem por nós, né? Nós temos vários irmãos assim que de fato assumiram um posicionamento de parceiros aqui do Ministério Vida, da minha vida, da vida da irmã Karina, e intercedem, oram por nós. Muito obrigada, irmãos, muito obrigada. Também agradeço por todos os irmãos que contribuem financeiramente, que ajudam financeiramente o Ministério Vida. Saibam que tudo é para a glória do nosso Senhor, né? Os irmãos sabem, nós dedicamos a nossa vida para pregar a palavra de Deus, para levar a mensagem do Senhor. Tudo que nós fazemos é porque entendemos que foi o Senhor mesmo que derramou esse dom e nos capacitou, e Ele deseja que nós possamos compartilhar para que juntos, como igreja do Senhor, nós sejamos edificados, assim como está escrito lá em Efésios 4,16, quando cada parte do corpo realiza efetivamente a sua função, todo o corpo de Cristo é edificado em amor. Então, muito obrigada pela generosidade dos irmãos, que o Senhor mesmo recompense cada um pelas orações, pelas ajudas. Muito obrigado, amados. É com gratidão a Deus, eu louvo ao Senhor. Nós louvamos, eu e a irmã Karina, louvamos ao Senhor por tudo que o Senhor mesmo tem feito nas nossas vidas, que é uma transformação de dentro para fora, que nós temos falado, né, compartilhado com os irmãos durante todo esse ano, que o mais importante é aquilo que o Senhor opera dentro de nós. Porque aquilo que o Senhor opera dentro de nós vai se manifestar nas nossas atitudes, no nosso comportamento. Nós somos os colaboradores de Deus e nós estamos aqui todos os dias rendidos ao Senhor para que Ele mesmo faça do jeito dele, da maneira dele, e nós só estamos aqui com o nosso coração rendido, disponível, recebendo humildemente a palavra do Senhor. Creio que todos nós, durante esse ano, eu creio que os irmãos têm testemunho de coisas que venceram, de áreas
que conseguiram romper, que conseguiram vencer, conseguiram ver a mudança de dentro para fora. Eu tenho certeza que assim como nós, os irmãos também têm grandes testemunhos e glória a Deus por isso. Alguns irmãos já compartilharam várias coisas conosco e nós só louvamos ao Senhor, porque Deus é fiel e Ele completa a boa obra que Ele começou nas nossas vidas. Então, nós encerramos hoje a nossa rotina, né, de devocionais de segunda a sexta-feira desse ano de 2024 e nós vamos retornar no dia 27 de janeiro, uma segunda-feira, tá bom, amados? Nesse período eu quero encorajar os irmãos. Leiam a Bíblia, estudem a palavra de Deus, ouçam pregações, leiam bons livros. Amados, dediquem a vida de vocês em buscar ao Senhor, em crescer no conhecimento de Cristo Jesus. Tá bom, amados? E nós temos muitos estudos e e-books no nosso site, se os irmãos quiserem aproveitar. Baixem gratuitamente, tudo que nós fornecemos é de forma gratuita. Então, os irmãos podem entrar no nosso site www.ministériovidacwb.com, tá? Esse CWB é porque é de Curitiba, né? CWB é a sigla que identifica Curitiba, nós somos aqui de Curitiba por causa disso. Tem alguns irmãos que perguntam, mas por que esse CWB? Só para identificar que somos aqui de Curitiba, porque quando nós fomos fazer o site não tinha Ministério Vida, só não tinha mais disponível esse domínio, né? Então nós fizemos ministériovidacwb.com. Você acessa, tem a aba Estudos, tem a aba E-books, que são livros digitais. Você pode baixar gratuitamente, fazer os nossos estudos, ler os nossos e-books. Para os irmãos que têm o aplicativo da Bíblia e o Version, lá nós temos 18 planos devocionais, os irmãos podem fazer os planos devocionais. Então, tem bastante conteúdo que os irmãos podem sendo alimentados. E no nosso YouTube também tem séries, né? As séries são um pouquinho de 2021 e 2022, né? Acho que tem uma que é de 2020 ainda, mas são conteúdos excelentes, continuam sendo alimento genuíno. Tem uma série de batalha espiritual, tem um estudo do novo nascimento, tem um estudo Justificados por Cristo, que é da carta aos Romanos. Então, nós temos vários conteúdos lá, os irmãos podem entrar lá no nosso site, vai em playlist, tem muitas playlists, porque nós temos mais de 1000 vídeos, amados. É bastante conteúdo, mas nós tentamos separar por playlist. Então, você vai lá, vai procurando que você vai encontrar algo para você se alimentar nesse período aí em que nós vamos estar em descanso, de férias. Com certeza vai ser bênção para a tua vida. Tá bom, amados? Então, vamos compartilhar o nosso devocional de hoje. Eu quero compartilhar o devocional que está lá em 1 João, no capítulo 2. Eu dei o título, né, o tema para esse devocional de O Espírito Santo nos dá entendimento. Eu quero ler um texto que está ali em 1 João capítulo 2, dos versículos 20 até o 27, que está escrito assim: Mas vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. Não escrevo a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo o que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Escreva estas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês e não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele como ele os ensinou.
Amados, olha que glorioso isso daqui, né? João escreveu porque a igreja estava sendo assediada por falsos profetas, falsos mestres, falsos líderes que estavam corrompendo o ensino da verdade. Eles se diziam cristãos, mas na verdade não eram cristãos. Eles estavam negando, por exemplo, que Jesus Cristo tinha vindo em carne. Eles diziam que Jesus tinha uma natureza que era completamente diferente, ele era um ser somente celestial, ele viveu entre nós, mas não, ele não veio como ser humano. Isso era uma mentira, eles diziam isso, que era mentira. Foi por isso que Jesus conseguiu suportar a morte na cruz, enfim, eram ensinamentos que estavam sendo fundamentados em algumas filosofias completamente anticristãs, antibíblicas. E aquelas pessoas estavam difundindo esses ensinamentos. É mais ou menos como nós vemos hoje, amados. Algumas pessoas dizendo, não, não é bem assim, não é só Jesus que é o caminho. Existem outros caminhos que nos conduzem a Deus. É mais ou menos esse tipo de ensino que era completamente o que? Corrompido, enganoso. Então o apóstolo João, ele escreve essa carta, tanto que ele diz assim, eu escrevo para quê? Para que vocês não sejam enganados. Eu estou escrevendo estas coisas a respeito daqueles que querem enganar vocês. Eles são mentirosos e eles estão tentando enganar vocês. Alguns dos enganos, por exemplo, era o corpo, a matéria é essencialmente má, então não adianta você tentar fazer obras de justiça, fazer uma boa obra, porque o corpo é mal mesmo. Então, se você pecar, o que importa é você ter nascido de novo, o que importa é você ser uma pessoa espiritual. Agora, se você pecar, não tem problema. Por quê? Porque o corpo é essencialmente mal, é a carne que é ruim mesmo. Então não tem problema. Eles diziam isso. Tanto que nós vimos no devocional de ontem que o apóstolo João, no capítulo 3, ele faz uma exortação. Ei, todo aquele que nasceu de novo, ele não tem como viver na prática do pecado. Por quê? Porque a semente de Deus permanece nele. Ou seja, Deus vai dar capacitação e força para ele romper com o pecado. Então não tem essa de que a carne é essencialmente má, o corpo é essencialmente mal mesmo, então não tem como viver uma vida justa. Isso era um dos ensinos corrompidos que estava se alastrando naquele momento. Então João vem e faz toda uma correção de ensinos errados, ou seja, nós vimos ontem, né, no devocional de ontem, que fica bem claro, ele diz assim, olha, se revela aquele que é filho do diabo, é aquele que não consegue praticar a justiça de Deus. Se ele não vive a justiça de Deus, então ele não nasceu de novo. Então ele continua com a natureza corrupta. Por quê? Porque aquele que nasceu de novo, ele vai dedicar a sua vida a Deus e ele vai romper com o pecado. E aí nós vimos ontem que o próprio apóstolo João explica no capítulo 1 que não é que nunca mais vai pecar, que ele diz assim, se você falar que nunca mais você peca, você está fazendo de Deus mentiroso. Nós pecamos, mas não é mais uma vida de conformismo com o pecado. Nós não conseguimos mais viver deliberadamente no pecado e achar que é normal. Por quê? Porque naquele momento, naquela época, havia falsos mestres que estavam ensinando que não tinha problema. Se você é cristão, você nasceu de novo e você comete pecado e vive deliberadamente na prática do pecado, não tem problema. Por quê? Porque o corpo é mau mesmo, ele vai pecar. Então, o que importa é que você nasceu de novo. Espiritualmente, você é uma nova criação. Mas a Bíblia nos ensina que não funciona assim. Tanto que quando nós lemos em Romanos, depois você pode ler o capítulo 8 de Romanos, e você verá lá no versículo 11, que é num contexto falando de que nós fomos libertos do domínio do pecado, Romanos 8:11 fala que o Espírito Santo, mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, ele vive em nós e ele vivifica até mesmo o nosso corpo que é mortal. Ou seja, até o nosso corpo que é mortal é vivificado, capacitado pelo poder do Espírito Santo para levar uma vida justa, santa e reta. Então não tem desculpas para nós vivermos de qualquer jeito. Então o apóstolo João escreve essa carta e ele diz assim, ali no versículo 20, que é o versículo que eu iniciei a leitura com os irmãos: mas vocês têm uma unção que procede do santo.
E todos vocês têm conhecimento. Eu não escrevo a vocês porque vocês não conhecem a verdade. Pelo contrário, eu escrevo exatamente porque vocês conhecem a verdade. Porque vocês conhecem a verdade, porque vocês têm a unção do Santo, ou seja, vocês têm o Espírito Santo vivendo em vocês, vocês não serão enganados. Cuidem para que aquilo que vocês ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Não permita que as coisas que vocês ouviram, o evangelho genuíno que vocês ouviram, se dilua na vida de vocês e de repente vocês comecem a acreditar em coisas enganosas. Pelo contrário, sejam vigilantes. Cuidem para que tudo que vocês ouviram seja real na vida de vocês, permaneça na vida de vocês. E daí no versículo 26 ele diz: eu estou escrevendo essas coisas por quê? Porque tem aqueles que querem enganar vocês. Então eu já estou alertando vocês para que vocês não sejam enganados, não sejam iludidos pelo engano. Por quê? Porque quanto a vocês, filhos de Deus, cristãos que nasceram de novo, a unção que vocês receberam dele, ou seja, o Espírito Santo, o poder que vocês receberam de Jesus, ele permanece em vocês e não precisam que alguém os ensine. Mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou. Amados, esse ensino aqui é o Espírito Santo dá entendimento para a sua vida prática. É basicamente isso. O Espírito Santo de Deus dá entendimento e sabedoria para a sua vida prática, para que você viva de acordo com a vida do Evangelho, com a vida do Reino de Deus. Você já recebeu o Espírito Santo. Creia nisso. Veja que ele diz ali: cuidem para que aquilo que vocês ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Então, cuidem para que a palavra que vocês ouviram, a palavra de Deus, permaneça em vocês. Então, qual que é o seu papel? É como se João estivesse falando assim: qual que é o seu papel? Filho de Deus, cristão, é se alimentar com a palavra de Deus. Enquanto você se alimenta, o Espírito Santo que já vive em você, ele vai te dar sabedoria, vai te ensinar, vai te dar entendimento a respeito de todas as coisas que você precisa. Amados, isso é glorioso demais. Essa é a vida que nós temos no Espírito e pelo Espírito. É claro que Deus usa a vida das pessoas, assim como o apóstolo Paulo escreveu na carta aos Efésios. Ele mesmo chamou alguns para apóstolos, profetas, pastores, mestres, evangelistas, com o fim de edificar os santos. Ou seja, todos aqueles que têm um chamado para ensinar, para pregar, eles foram chamados para a edificação, para ajudar a igreja, para auxiliar a igreja. Mas cada um de nós, como filhos de Deus, nós já recebemos o Espírito Santo, o poder de Deus, a unção de Deus. E se nós cuidarmos para que as palavras de Deus permaneçam em nós, o Espírito Santo, ele mesmo vai nos dando entendimento, discernimento, sabedoria, vai nos ensinando a aplicar essa palavra. Qual que é o nosso papel nisso tudo? Nos alimentarmos com a palavra de Deus. Cuidem para que aquilo que vocês ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Amados, quando nós deixamos de estudar a palavra de Deus, nós nos tornamos presas fáceis para o engano, para a mentira, para as heresias. Quantas pessoas por aí sendo iludidas, sendo enganadas. Por quê? Porque não conferem na Bíblia, porque não leem a Bíblia. Mas nós precisamos, assim como os irmãos da igreja de Bereia, que está descrito que eles eram mais nobres do que os de Tessalônica. Por quê? Porque quando o apóstolo Paulo foi, pregou em Tessalônica, depois foi e pregou em Bereia. Quando ele foi pregar em Bereia, os irmãos iam lá, eles tinham a palavra do Antigo Testamento, eles iam lá conferir, será que o que o apóstolo Paulo está falando é real, é genuíno? Eles não ficaram assim, mas é o apóstolo Paulo, ele faz sinais, prodígios, maravilhas. Não, eu quero saber se o que ele está falando está de acordo com a palavra de Deus. E eles iam lá conferir, de fato está, o que ele está falando é genuíno, é real, é verdadeiro. Amados, nós precisamos ter sempre esse hábito.
cuidar para que aquilo que nós ouvimos permaneça em nós. Sabe, não importa se é, mas esse pastor, não, nunca vi ele errar, nunca vi. Glória a Deus por isso, né? Temos pastores abençoados, pessoas que pregam, irmãos, irmãs, glória a Deus por isso, mas é sempre bom nós conferirmos na nossa Bíblia. Por isso que eu sempre falo para os irmãos que nos ouvem, confere na tua Bíblia, para ver se de fato está ali o que está sendo dito, é o que está escrito, é o que está sendo falado. Por quê, amados? Porque nós precisamos cuidar com isso. Esse é o nosso papel. Quem nos dá a sabedoria, o ensino, o discernimento, o entendimento é o Espírito Santo, é Ele que nos capacita. Mas como colaboradores de Deus, nosso papel é nos rendermos e cuidarmos para que as palavras de Deus sempre permaneçam em nós. Por isso nós precisamos estudar a palavra. Quando nós vamos negligenciando a comunhão com a palavra de Deus, nós começamos a perceber assim que nos tornamos presas fáceis para o engano, de repente começamos a nos sentir abatidos, começamos a nos sentir irritadiços. Por quê? Porque o nosso verdadeiro alimento é a palavra de Deus. O Espírito Santo, ele sempre atua em nós, amados, sempre. Olha o que nós lemos aqui. Vocês já têm uma unção que procede do Santo. Todos vocês têm conhecimento. Por quê? Porque vocês têm o Espírito Santo. Mas ele atua com o fundamento da palavra de Deus. Então não tem como, amados, nós sermos guiados, conduzidos, vivermos de fato todas as coisas sem nos alimentarmos. Veja que no 24 fala isso, vocês precisam cuidar para que as palavras de Deus permaneçam em vocês. Mas a unção que vocês receberam é que vai ensinar vocês todas as coisas. Então não se preocupe, eu não entendo a palavra, eu leio, mas eu não entendo. Não se preocupe, continue lendo e creia que a unção que você já recebeu, o Espírito Santo que vive em você e está sobre você, ele vai iluminar os olhos do teu coração e do teu entendimento para que você possa compreender. O que você precisa é perseverar. Então, amados, em nome de Jesus, esse é o último devocional do ano e eu quero encorajar cada irmão, cada irmã a permanecer firme na palavra, sabendo que é o Espírito Santo de Deus que nos dá o entendimento. É Ele que ilumina os olhos do nosso coração para que nós possamos compreender toda a verdade. E nós já recebemos a unção que permanece em vocês. Aleluia! A unção do Senhor permanece em nós, está em nós. E o Senhor nos dá entendimento, nos dá sabedoria, nos dá discernimento. Nós só precisamos o quê? Cuidar para que as palavras do Senhor permaneçam sempre vivas na nossa mente e no nosso coração. Eu encorajo você a permanecer, a perseverar. Está se encerrando um ano, vamos iniciar um novo ano. Mas inicie com a palavra, tendo prioridade na sua vida, a palavra de Deus, a sua comunhão com Deus, o seu momento com Deus. Por quê? Porque nós somos alimentados verdadeiramente através da palavra do Senhor e da comunhão com o Senhor. Amados, nós precisamos dessa palavra. A palavra é vida. A palavra é viva, é poderosa e é eficaz. Jesus disse: as minhas palavras são espírito e vida. E toda a Bíblia é inspirada por Deus e útil para o nosso ensino, para a nossa repreensão, para a nossa instrução na justiça. E todos nós precisamos dessa palavra e não precisamos temer, não precisamos ficar receosos. Mas e as coisas que eu não entendo? Apenas persevere. Nós não vamos entender todas as coisas da noite para o dia, mas a unção permanece em nós. O Espírito Santo, o poder de Deus, está em nós. E o Senhor, dia após dia, vai nos dando entendimento. Dia após dia após dia, Ele vai nos ensinando todas as coisas e Ele nos ensina a aplicar essa palavra no nosso dia a dia. E glória a Deus por isso. Creia nisso e assuma mesmo o seu papel como um colaborador de Deus. Você que já tem perseverado, continue, não desista. Continue perseverando, lendo, estudando, tendo comunhão com o Senhor. E você que talvez esteja assim, tem períodos da sua vida que você se dedica, outros você não consegue, eu quero encorajar você, independente da circunstância, da situação,
Permaneça firme no Senhor. Persevere, cuide para que as palavras do Senhor permaneçam no seu coração. Estude a palavra, leia a Bíblia, ouça pregações, e em nome de Jesus, a unção do Senhor que está em você vai te dando entendimento, sabedoria e te ensinando em todas as coisas. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu ensinamento, obrigada pelo teu encorajamento. Pai, obrigada porque o Senhor já derramou da sua unção, do seu Espírito, do seu poder em nós, sobre nós. Ah, Espírito Santo, o Senhor habita em nós, o Senhor vive em nós e está sobre nós. O Senhor é que nos dá entendimento, o Senhor é que nos capacita, o Senhor é que ilumina os olhos do nosso coração. Ah, Espírito Santo, nos ajuda a crermos nisso, a confiarmos que nós não precisamos nos preocupar, não precisamos nos afligir. Ah, quem me ensinará? Quem vai me mostrar o caminho que devo seguir? O Senhor que vive em nós é o nosso maior mestre, é aquele que nos guia, é aquele que nos ensina, aquele que nos aconselha. Ah, Senhor, eu oro pela vida dos meus irmãos, para que eles compreendam esse ministério maravilhoso do Espírito Santo na nossa vida, nos ensinando, sendo o nosso maior mestre, o nosso maior conselheiro, o nosso maior amigo. Ah, Senhor, eu oro para que os meus irmãos, aqueles que ainda não conseguiram desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo, uma parceria mesmo com o Espírito Santo, Pai, eu oro para que eles comecem a ter tempo contigo, a orar, a ler a tua palavra. Ah, Senhor, eu oro para que o Senhor mesmo ilumine os olhos dos seus corações e eles possam ver que eles não estão sozinhos na sua caminhada. Pelo contrário, o Senhor está com eles, o Senhor vive neles por meio do seu Espírito e o Senhor deseja guiá-los e ensiná-los em todas as coisas. Ah, Pai, eu oro pela vida dos meus irmãos, aqueles que estão enfraquecidos em sua fé. Oh, Pai, que eles possam receber essa palavra de ânimo, sabendo que o Espírito Santo vive neles e está ali pronto para ajudá-los, para socorrê-los, para ensiná-los, para auxiliá-los. Ah, Pai, eu oro pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs que estão enfrentando enfermidade. Pai, eu quero declarar uma palavra de cura, uma palavra de restauração sobre a vida dos meus irmãos. Ah, Senhor, todo o corpo sendo curado, restaurado, as emoções, a alma dos meus irmãos sendo restaurada, curada, Senhor, em nome de Jesus, pelo poder do teu Espírito. Ah, Senhor, eu oro mesmo pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs que estão passando por dificuldade financeira. O Senhor é a nossa provisão. Pai, que o Senhor mesmo ilumine os olhos dos seus corações para que eles possam ver como o Senhor vê, que eles possam ver as portas que o Senhor está abrindo, que eles possam discernir o caminho a qual o Senhor quer os conduzir, que é no caminho do Senhor é que nós encontramos a provisão. Pai, eu oro pela vida dos meus irmãos, aqueles que estão passando por dificuldades nos relacionamentos, seja casamento, relacionamento familiar. Ah, Senhor, eu oro para que o Senhor derrame sabedoria, que o Senhor ilumine os olhos dos seus corações, que o Senhor dê graça, capacitação, que eles possam ser pacificadores, que eles possam aprender do Senhor, que é manso e humilde de coração, e possam lidar com esses problemas não colocando mais lenha na fogueira, mas que eles possam ser os pacificadores, que eles tenham um coração que pede perdão, que libera perdão. Ah, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Pai, eu oro pelos meus irmãos que só eles são cristãos na sua casa e eles têm clamado pelos seus familiares. Ah, Pai, traz salvação para essas famílias, traz salvação para essa casa. Ah, Senhor, convence os corações, Espírito Santo, convence do pecado, da justiça, do juízo. Oh, Senhor, só o Senhor é poderoso, só o Senhor pode salvar, só o Senhor pode libertar, só o Senhor pode curar. Ah, Pai, eu oro mesmo pelos meus irmãos, sejam eles ou algum familiar que está lidando com vícios, com algum tipo de prisão, seja uma prática pecaminosa, um vício. Pai, em nome de Jesus,
O Senhor é aquele que destruiu as obras do diabo. Eu declaro palavras de vida, palavras de libertação, todas as correntes sendo quebradas nesse momento, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu libero palavras de vida sobre os meus irmãos. Pai, eu quero abençoar a vida dos meus irmãos no nome de Jesus. A bênção que vem do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor mesmo libere, Pai, porção dobrada, Senhor, de capacitação, de graça, de sabedoria, de discernimento, em nome de Jesus. Pai, eu oro para que os meus irmãos conheçam plenamente a altura, a profundidade, a largura, o comprimento do seu amor e eles sejam plenos da tua presença, plenos do teu amor, plenos da tua vida, Senhor. Pai, que eles sejam inundados nesse momento com a paz que excede todo entendimento. Pai, aqueles irmãos que estão aflitos, que eles estão angustiados, que eles precisam tomar uma decisão e eles não sabem o que fazer. Espírito Santo, que o Senhor ilumine os olhos dos seus corações nesse momento e eles possam discernir qual é a vontade do Senhor nessa situação que eles estão clamando, que eles estão pedindo, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos pela tua graça, pelo teu poder. Muito obrigada por esse ano de 2024. Um ano tão precioso que o Senhor nos deu. Senhor, independente das circunstâncias, das situações externas, foi um ano em que o Senhor operou grandes coisas no nosso coração, no nosso interior. O Senhor tem fluído. Senhor, muito obrigado porque o Senhor tem alinhado, o Senhor tem moldado, o Senhor tem corrigido. Obrigada por isso, Pai. O Senhor tem nos inundado de graça, de paz. Muito obrigada, Senhor. Gratidão a Ti, Senhor, pela Sua graça, pelo Seu amor. Senhor, pelas Suas misericórdias. Muito obrigada pela provisão. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada porque o Senhor é o nosso escudo protetor. Obrigada, Senhor. Muito obrigada. Pai, eu oro mesmo pela vida de cada um dos meus irmãos. Crendo, Senhor, na suficiência de Cristo Jesus na vida de cada um deles. Na vida de cada familiar deles, das suas famílias, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Senhor, que eles possam concluir esse ano tendo a certeza, Pai, de que o Senhor é fiel para completar a boa obra que o Senhor começou na vida de cada um deles. Pai, que eles compreendam que o mais importante não são as coisas externas, mas é aquilo que o Senhor opera dentro de nós, porque é do nosso interior que fluem rios de água viva, é do nosso coração que procedem as fontes da vida. Que os meus irmãos compreendam isso, Pai. Senhor, que 2025 seja um tempo de vivermos tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, eu oro mesmo para que o Senhor ilumine os olhos dos corações dos meus irmãos e eles possam ver, discernir qual é a vontade do Senhor em cada área das suas vidas. Pai, a minha oração é que eles não retenham nada, que eles não segurem nada, mas que eles entreguem tudo ao Senhor, assim como eu quero entregar tudo ao Senhor, Pai. Senhor, o mais importante é nós termos o nosso coração completamente rendido ao Senhor. Que assim seja o nosso ano de 2025, Pai, de corações completamente rendidos ao Senhor, sem reter nada, sem segurar nada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a vida de cada um de vocês. Desfrutem desse final de ano, de início de ano, que seja um tempo do transbordar da presença do nosso Deus e nós retornaremos no dia 27 de janeiro com os nossos devocionais em áudio de segunda a sexta-feira. Que seja um tempo de bênção e assim como eu falei no início do áudio, entra no nosso site, tem bastante conteúdo lá que os irmãos podem se edificar nesse período enquanto nós estamos sem os áudios, tá bom, amados?
Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês e até o dia 27 de janeiro. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Em nome de Jesus, se Deus assim nos permitir, dia 27 de janeiro estamos de volta. Um abraço.